Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de janeiro de 2017, nós estamos reunidos com muita alegria para retomarmos o nosso estudo de Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 13, que é Companheiro Libertado, a página 203. E a nossa irmã querida Lígia irá fazer a recapitulação desses últimos capítulos. Bom, o grupo de assistentes liderado pelo Jerônimo, que era o André Luiz, o Padre Hipólito, a Luciana e o Jerônimo, eles vão auxiliar a desencarnação de vários espíritos. Então, esses espíritos foram levados durante o desdobramento do sono até a casa transitória para receber algumas instruções. E agora vai começar a desencarnação de cada um. Começa pelo Dimas, que ele tinha cirrose, ele era um médium, que ele se dedicava ao bem, mas ele não evangelizou o lar, então ele estava tendo uns problemas no lar. Tem o Fábio ele fez um bom trabalho, preparou os filhos, dizendo que a morte não era o fim. Ele estava com tuberculose, ele perseverou bem, ele era um magnetizador. Tem a Albina, que também morava no Rio. Ela era cardiopata e ela fazia serviço para o Evangelho, mas a morte dela vai ser adiada um pouquinho, porque ela pediu essa prorrogação. O Cavalcante estava na pior situação. Ele era muito idoso, ele era católico e ele estava como indigente numa enfermaria de um hospital. Ele tinha uma úlcera duodenal e estava com apendicite. Esse que estava na situação mais difícil para fazer o desencarne. Tinha Adelaide, que era uma pessoa muito bondosa, tão bondosa que ela era assistida por Bezerra de Menezes. Ela morava num orfanato, que era a obra dela. A preocupação dela era desencarnar e como é que a obra dela ia ficar. E ela era assistida pela Irene, que era colaboradora espiritual. Gente, nós entendermos que a morte do corpo físico é exatamente resultado e conforme a vida que eu levei. Eu vou encontrar do outro lado os espíritos ao qual eu me alimentei por toda uma encarnação. Simples assim. Vamos lá? Vamos começar então. Capítulo 13, Companheiro Libertado. Então nós vamos hoje acompanhar a desencarnação do irmão Dimas. Depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica. Lembra, Cavalcante era uma inflamação do duodeno e a religião dele, a qual ele estava na terra, era católica. Meus irmãos, para que fique bem claro, a minha condição no mundo espiritual não está vinculada à religião que eu professo. A desencarnação, ela está vinculada à vida moral que eu levei. Então, religião não é religiosidade. Eu posso frequentar uma religião, mas não viver a religiosidade. Então, em verdade, é a minha moral. Religião é rótulo. Só isso, tá bom? Então, Cavalcante, após a cirurgia, ele piorou muito. Jerônimo, que era o dirigente, articulou providências referente à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias, a situação de Dimas. Dimas era aquele nosso irmão que estava com cirrose. Vocês lembram qual era a religião que ele professava? Dimas? Era espírita. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia, também outra trabalhadora do mundo espiritual, quanto à localização do primeiro amigo a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho, que era Jerônimo. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Tudo estava o quê?
programado. Isso é uma regra. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira. Quando ele fala aqui, a enfermidade de Dimas durou o tempo necessário para Dimas. Então, há tempo de morrer. Era o tempo necessário. Então, ninguém acelera a morte de ninguém. Deixa que a misericórdia divina age naturalmente. A própria lei. Quando eu falo de misericórdia divina, a gente fala a própria lei. Então, seria subtraído à forma grosseira, que é o corpo físico, de modo a transformar-se para um novo aprendizado espiritual. Não fora determinado um dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador quando regressávamos ao círculo carnal pela manhã. Prezado assistente, Disse: releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Entendemos a pergunta? Foram várias perguntas. O André é ótimo para perguntar. Ele poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Primeira pergunta. Segunda, viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? O tempo que ele viveu foi necessário? Segunda pergunta. Terceira, ele completou a relação de serviço que o trouxera ao renascimento? Pensa assim, tu tem hoje uma agenda, aí tu coloca lá 9 itens. À medida que você vai fazendo, você vai ticando. A pergunta é, esse período, a programação que ele tinha no mundo espiritual, ele conseguiu ticar todos? Vamos ver a resposta? Olha como começa. Não. Isso é comum ouvir esse não? Não. É. Nós saímos do mundo espiritual morto de empolgados. Já passamos, primeiro que a gente já chegou lá e sofremos bastante da realidade que acordamos. E olha, os amigos hospitais devem olhar e dizer de novo. Vamos fazer tudo de novo. Fica sofrendo. Haverá prantos e ranger de dentes. Retira a criatura, leva para o hospital. A criatura se recupera, leva agora para estudo. Já, meu filho, estuda, já estudou, legal. Agora vamos trabalhar um pouquinho para você ver como é os perturbadinhos da terra. Vamos trabalhar. Ele fica cheio de si, né? Meu filho, agora repita com papai. Você vai voltar para a terra. Você vai aprender a amar o seu semelhante. Você vai ter a profissão certa aqui. Essa é a sua profissão. Papai do céu está lhe dando essa profissão, que é para você aprender a respeitar o ser humano. Você está entendendo? Entendi. Encarna, se empolga e esquece do essencial. Existem missões já particulares, mas existem determinadas missões que são praticamente coletivas. O que eu quero dizer? São missões iguais. Qual é? Aprende a fazer o bem, meu amor. Aprende a ser bom. Essa lição é para todos nós, é a nossa missão comum. Nós ainda não estamos sendo convidados a fazer uma missão em prol de uma humanidade, porque nós não conseguimos fazer nem para conosco mesmo. Meus irmãos, faz uma rápida avaliação dentro do teu lar. Tu lava o prato que come ou tu deixa em cima da pia para a empregada lavar quando vier segunda-feira? Arruma a cama. Gente, se nós não conseguimos ainda
fazer esses trabalhos pequenininhos dentro do lar que nos acolhe, nós não iremos fazer os trabalhos maiores dentro do lar que é o planeta Terra. Então, nós temos que primeiro aprender a ser humano dentro de casa. Então, essa pergunta simplória que nós fizemos é para nós começarmos a pensar. Se eu não consigo aprender atitudes humildes dentro do meu lar, o que Jesus nos ensina? Aquele que quiser ser o maior deverá ser Servo de todos. o servo de todos. Então, se eu ainda me incomodo em fazer coisas pequenas, mostra que dentro de mim existe ainda um grande monstro chamado vaidade. Então, temos realmente que começar com coisas pequenas para podermos começar a iniciar a fazer as coisas maiores. Bora lá? Doeu? Então, respondeu o interpelado com firmeza. Repete. Não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. Considerei levianamente. Terá sido como fui, suicida inconsciente? Penetrei nossa colônia nessa condição e antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Ele está fazendo uma comparação entre ele, André Luiz, e o Dimas. Por um acaso ele foi um suicida? Porque André foi um suicida. Foi um suicida. Então a gente sempre, quando fala do suicídio, a gente imagina aquela pessoa que em minutos quis tirar a vida. Não. E para quem estudou o Memória de um Suicida, sabe que esse tipo de suicídio ao qual o André está se referindo, as situações no mundo espiritual também são dolorosas. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. Razões fortes, de certo, motivariam um esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertava. Se o irmão referido não completar o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Merecia um movimento excepcional de assistência individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? O André Luiz está ali questionando. Primeiro, ele completou ou não completou? Não. Ele disse sim, então ele foi um suicida? Se foi um suicida, por que todo esse cuidado? Por que essa atenção particular com Dimas? Ele está ali só pensando. Vamos ouvir a resposta? Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa intenção que estava por detrás, né? Disse, poxa, o cara aprontou, acabou com o corpo, é um suicida, na concepção do André, né? Ainda tem toda essa regalia, né? Gente, é isso que nós temos que entender. A gente acha que bondade é ser, não é bobo, a gente diz inocente. Então, eu gosto da lição do nosso Senhor Jesus. Seja manso como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me absorvia o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente. Não, André, nosso amigo não é suicida. André perguntou uma coisa, ele respondeu já direto. André perguntou o quê? Por que ele está tendo tantas regalias, já que... Ele disse, ele já foi direto. A intenção realmente, ele não é um suicida. Mas acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. Isso, olha, é melhor não ter nem pensado. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Por isso que ele está escrevendo o livro. Né? Se não fosse...
Isso é ruim, André? Não é. É uma qualidade. Só tem que direcionar um pouco melhor. Mas é bom isso nele. Fixando algo confundido, tornei a perguntar. Mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? Meu interlocutor estampou no semblante um leve sorriso, abestado. Esse sorriso é assim, ô menino tolo, né? E acentuou o compassivo. Não conheço seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, na existência a termo. Então, a primeira informação é o quê? Em virtude do ambiente de quê? Sacrifício. Então, ele perdeu a saúde do corpo, acelerou, não foi porque ele estava madrugada adentro no forrobodó, bebendo, fazendo sexo de forma desregrada, não foi por causa disso, que era o caso do André. Fumando. Acostumado, desde a infância, à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos do que ele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil, e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu, quase integralmente, o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem, e prejudicou as células físicas, no acúmulo de serviços obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Então, além do trabalho profissional, ele também se sacrificou para o trabalho assistencial, atendendo aos irmãos necessitados. Esse homem não parou. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente, e pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para funções regeneradoras do sangue. Ou seja, o nosso irmão, a intenção dele era muito boa de ajudar. Ele só não soube se revertir com o uniforme adequado. Porque uma vez quando ele ouviu, como ele diz aqui assim, ó, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago, né? Porque ele se alimentava pouco. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente. É aquela coisa, você sofre perseguições. O que o Kardec dizia? Os maiores inimigos ele encontrou aonde? Dentro do movimento espírita.
era quem estava mais próximo. Então, uma criatura preparada para isso, primeira coisa que eu tenho que entender, dentro de centro espírita, só tem doente como eu. Nós não vamos encontrar espírito superior. São pessoas adoecidas. E a doença é dela. Então, eu tenho que estar preparado para conviver com doentes. Eu não tenho que me importar com o que ele fala de mim. Porque o que ele fala de mim é a concepção dele. E depende da lente que ele está usando. Porque se ele estiver usando rosa, para onde ele olhar, ele vai ver rosa. Se ele estiver com a lente dele preta, para onde ele olhar, ele vai ver preta. Mas quem vai responder é ele. Agora, eu tenho que me preocupar é com o que Deus acha de mim. Então, a pessoa, dentro do movimento, ou seja, onde for, pode até me perseguir, mas eu nunca vou permitir ser perseguido por ela. Nunca. Nunca vou me afastar do trabalho com Cristo por causa de um ser adoecido. Nunca. Porque o trabalho é para o Cristo. Se não for aqui, é em qualquer um outro lugar. Até embaixo de uma mangueira. Ou de um abacateiro. Ou de um abacateiro. E, gente, quando os espíritos do mal querem nos afastar do bem, eles utilizam esse tipo de instrumento. E a gente abre mão de trabalhar com Jesus por causa de um ser adoecido. Então, jamais devemos parar. Então, e ele tomava isso para o pessoal. Ele ficava entristecido. Ele adoecia. Está aí o resultado. Mas era por ignorância. Ele não sabia lidar com essas emoções. E isso realmente nos adoece. Você fica chateado, você fica irritado, você fica triste, você chora. Isso é maltratar. Ele está colocando aqui que não foi só o esforço físico. Foi também o esforço emocional que ele fez. Então, nós temos que estar preparados. Não pega nada para o pessoal. Não soube lidar com as emoções. A mesma coisa quando ele ia conversar. O primeiro ele diz, olha, o Kardec, gente, leiam a Viagem Espírita. Leiam esse livro, Viagem Espírita de Kardec. Viagem Espírita. Ele diz lá que no início, ele respondia quando a pessoa estava agredindo a doutrina. Mas ele nunca respondeu a ninguém quando a pessoa agredia a ele, Kardec. Ele deixava quieto. Mas quando a agressão era a doutrina, ele respondia. Depois os espíritos pediram que ele não mais respondesse. Disse, mas e a doutrina? Deixa. Porque eles são os maiores divulgadores da doutrina espírita. Falando o mal da doutrina, eles acabavam despertando no outro uma curiosidade de conhecer aquela doutrina que aquela criatura estava tentando denegrir. Então, meus irmãos, é isso que nós temos a entender. Eu estou no planeta de provas e expiações. Todos nós que estamos aqui, incluindo essa que vos fala, são pessoas adoecidas. Somos pessoas adoecidas. Se nós fôssemos espírito superior, já seria notícia na CNN, porque isso destaca logo. Não é o nosso caso, eu acho. Tem alguém aqui? Não é? Então eu tenho que me preparar para viver com pessoas. Eu não posso criar expectativa sobre ninguém. Ninguém. Ele gastou o fosfato excessivamente. E pelos choques reiterados, olha só, com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, no sentimento. Então, quando ele via alguém sofrer, ele absorvia tudo aquilo, sofria junto. Mais uma vez, a falta de recursos emocionais para saber lidar com isso. Você imagina a enfermeira que vai cuidar do doente adquirir a enfermidade? Que sempre repercutiu amargamente no coração. Alojou nele, nessa situação, destruidoras vibrações no fígado.
Então imagina que está fazendo diálogo fraterno, se envolver, emocionar, e daqui a pouco está chorando junto, não tem alguma coisa errada. Mas isso também atingiu. Mas a intenção dele era o quê? Era boa. Criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. É verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. No entanto, faz preciso considerar as circunstâncias em jogo. Dimas poderia receber, com naturalidade, semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Tá aqui, já deu a dica. Ele poderia ter recebido tudo isso, mas qual seria a atitude dele? Mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Então, ele disse assim, olha, Dimas poderia receber com naturalidade sem chilique. Sem se afetar. Lembra sempre de Jesus conversando com Tiago. Tiago chegou para Jesus e disse, Senhor, estão falando mal de ti. Estão dizendo que o Senhor é um mentiroso. Que o Senhor quer explorar as viúvas. Você imagina a calma de Jesus? Ô filho, tu acha que Jesus estava preocupado? Ele ficou com raiva de quem tinha falado dele? Ele aproveitou. Ele, por um acaso, ele aproveitou o comportamento de Tiago, que estava irritado com as fofocas, e deu uma lição para o Tiago e companhia limitada, que somos nós. Tiago, acaso não será um ato de orgulho e vaidade querer que todos falem bem da gente? O Tiago engoliu o choro. Gente, ele não criticou ninguém. Ele aproveitou e transformou isso numa lição. Tiago, tu acha o quê? Que todo mundo tem que dizer que nós somos lindos? Isso não é um ato de vaidade da gente? Então é isso que nós temos que entender. As pessoas, nós queremos ser tratados bem, pode ser um ato de vaidade. Que lindo, né, gente? Cola no Cristo que tu brilha. Todavia, não se organiza de um dia para outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia, como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Vocês viram aí que essa fragilidade emocional dele atingiu direto o quê? Olha aqui, gente, olha, Jerônimo é tudo de bom. Olha só aqui a lição que ele diz. Ele daqui lhe deu as regras todinha. Todavia, não se organiza de um dia para o outro o anteparo psíquico. Então, eu não vou conseguir me fortalecer, amadurecer emocionalmente, psiquicamente, de um dia para o outro. Esse é um trabalho o quê? Longo, árduo. Mas eu tenho que começar. Para eu não me tornar pessoas tão melindradas. Vulnerável, tudo a gente se melinda, tudo a gente fica chateado. Isso é péssimo. A gente está acabando com o corpo. Deixa cada um falar o que quer. O problema é do outro. Porque não é entre eu e o outro, na fala da Madre Teresa, é entre eu e Deus. Então, eu querer que todos batam palmas para o que eu falo é um ato de vaidade e orgulho. Eu tenho que aprender a respeitar a opinião do outro, por mais que eu não concorde. Então, quando ele sabe que a gente tem uma encrenca muito grande, que não dá para se afastar, ele transforma em parente. E às vezes aquele parente bem próximo é filho,
é mãe, é irmão, é marido. Então não dá, porque aquela encrenca é maior, então vai ter que estar junto. Mas, gente, os demais são demais. Que eu não venha fazer mal a ninguém. Como diz, é preferível ser a vítima do que ser o algoz. E que eu possa ficar feliz por eu estar sendo a vítima e não o algoz. Porque não fui eu que sujei a mão. Foi o outro. Estou saindo com a minha consciência tranquila. Agora, parente não dá. Aí você só vai dar tchau. Quando é vizinho, você dá tchau, tchau. Segue sua vida, deixa. Agora, quando é parente, não dá para dizer tchau, não dá. Aí Deus está dizendo, olha, encrenca aí é realmente... Vai precisar de mais tempo. Olha lá. Todavia, não se organiza de um dia para outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Não tem como eu fazer um trabalho de um dia para o outro, mas eu posso fazer isso. Eu devo fazer, eu tenho que me preparar para isso. E um dos pontos principais é eu trabalhar a minha humildade. Lembra sempre, quando você quiser responder, você lembra. Tiago, Jesus, lembrei, entendi. E ele diz, contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como também, não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca, porque não tem como improvisar. Essa tua segurança, esse cais emocional, tu não tem como improvisar. Isso é algo que tu tem que construir ao longo dos anos. Eu não sou o que tu dizes. Se tu falares que eu sou uma santa, isso não me torna santa. Se tu falares que eu sou uma prostituta, a tua fala também não me torna uma prostituta. São as minhas atitudes. Pronto. Por que essa preocupação enorme com o que o outro fala de ti? Faz sentido? Então, se eu tenho essa informação, por que eu me preocupo tanto com o outro? É o orgulho. Pronto, acabou. Então é isso que nos falta. O nome disso, meus irmãos, é maturidade emocional. É maturidade emocional. Você dá o direito da pessoa ser do jeito que é. Vamos lá mais um tiquinho? Cercado de exigências sentimentais. Olha lá. Alimentado de forma péssima. Dormia péssimo. Teve as reiteradas congestões hepáticas. Convertida agora na... Porque tem enfermidades, gente, que são um processo expiatório. A criatura não fez absolutamente nada, tudo certinho, mas adquiriu aquela enfermidade. É um processo expiatório, faz parte. Ou uma aprovação. Ou um recurso da espiritualidade para que a criatura não venha a se enrolar com a lei. A enfermidade contém ela. E ela praticamente no mundo espiritual, pelo amor de Deus, me manda a enfermidade. Não esqueça, me manda. Que é para eu não me enrolar com a lei. Porque essa enfermidade eu sei que vai me frear. Vai me dar aquela freada para que eu não venha a me perder novamente. A enfermidade. Mas muitas foi consequência das nossas atitudes. Às vezes você segura um relacionamento péssimo. Você sofre. Você se tortura. E você fica ali achando que isso é caridade. Não, isso é falta de caridade. Contigo e com o outro. E detalhe, vai estourar um câncer. É só esperar. É só esperar. Porque o corpo não aguenta. Imagina você ficar ali aguardando 1 hora, 2 horas da manhã, 3 horas, e o fofo não chega. E tu tá desesperado. Aquilo dali, meu irmão. Se nós pudéssemos enxergar o nosso corpo. Então, às vezes, melhor uma separação do que essa tortura por uma encarnação inteira. A não ser que você já conseguiu sublimar. Uma vez eu conversando com uma amiga que eu tenho muito respeito, ela tem um marido que é danado. Ela dorme de roncar. Ela dorme de roncar. Uma vez ele brincando, alguma pessoa próximo dele está passando por uma situação difícil, o esposo traiu, abandonou, deixou.
E essa irmã dele, uma irmã, perdeu 5 quilos. Aí ele olhou e disse assim, tu nem perde quilo nenhum. Ela disse, se eu fosse perder quilo por traição, eu já estava sequíssima. Ela brinca, porque o problema é de quem? É dele. E hoje ele já está bem mais quietinho. Você está entendendo? Olha, é maturidade. Então ela dá para continuar o casamento, porque ela soube lidar com a situação de um homem perturbadinho. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas tem essa encrenca. Agora, se você não tem estrutura emocional para lidar com essa situação, separe. Separe. Porque ele não vai mudar. Muito raro. Entendemos isso? É simples. Então eu tenho que ver primeiro se eu tenho estrutura emocional para isso. Se eu tenho, bem. Se eu não tenho, melhor realmente exercitar o alto amor. É verdade? Porque aí serão 2 pessoas infelizes. Gente, o problema não é separar. O grande problema é não aceitar a separação. Aí entra a depressão, entra o vínculo, entra uma série de encrencas. Entendemos isso? A titia não está incentivando, a titia está esclarecendo, falando aqui uma situação de ordem emocional que desencadeou uma enfermidade. Entendemos isso? Meus irmãos, alguma pergunta? Deu para entender? Foi bom o nosso estudo, gente? Faz sentido na nossa vida? Tudo ok? Que bom, meus irmãos, que bom. Então vamos nos direcionar já para o nosso encerramento. Eu acho que a lição que fica é: façamos o bem. Sem ver a quem. Façamos o bem. Se o outro não tiver uma atitude coerente, o problema é de quem? Se eu estou ouvindo aqui um drama, um sofrimento, que eu também, obviamente que eu seja solidário, mas que eu não venha emocionalmente a me torturar por isso. Entender que o sofrimento do outro é um recurso que a misericórdia divina utiliza para educar o outro. Toda vez que eu fujo da lei, que eu faço o contrário, porque o que acontece? Quando a pessoa não conhece, não tem a informação, é a primeira vez que ela está passando por uma situação, aquilo dali promove um erro. Olha, eu errei. Errei por ignorância, eu realmente errei. É um erro. Quando a criatura já sabe, recebeu bastante recursos para se preparar para aquilo, e chegar na hora de vivenciar, a criatura faz o contrário, isso não é mais erro. Isso é o quê? É uma rebeldia contra a lei. Isso não é mais erro. E quando eu sou rebelde à lei, vem a punição. Você é punido. Então, no erro, você vai ter uma nova chance, tal, e BBB, e tal. Tudo bem. Mas na rebeldia, você passa a ser punido. O que eu estou querendo dizer? Num tu leva um puxão de orelha, no outro vai para a peia. Pega uma pisa. Porque é da lei. Então, muitos de nós, meus irmãos, sinto falar, não é mais erro, é rebeldia. É rebeldia. Então, nós temos que fazer realmente sempre uma avaliação. O que Deus quer de mim? No meu ambiente profissional, dentro da minha casa, no convívio, qual é a lição que Ele quer que eu tire disso daí? E olha, é rápido, é só 1 minuto. É 1 hora. Uma encarnação é 1 hora. E dá tempo. Eu já tenho 70 anos. Sim. É melhor 9, 10 anos finais fazendo bem do que se enrolando mais ainda com a lei. Então dá tempo de mudar. E se nós começarmos a mudança hoje, na próxima encarnação já vem melhor. Porque a gente está aprendendo, né? Então realmente é nos esforçarmos para não mais errar. Começar a lavar o prato dentro de casa, lavar o banheiro, fazer esses serviços menores. É verdade? E começar a se autoavaliar.
A gente tem que fazer isso, uma autoavaliação constante. Se pegou... Conceição, qual é a tua intenção nisso? O que está por detrás disso? Quando tu vai deixar... Sabe aquela panela suja? Que tu fritou aquele troço lá que deu vontade? Aí tu começa a encher de água, já para deixar para não sei quantos anos depois. Nessa hora que tu estiver enchendo, tu lembra dessa aula. Aí você diz assim, eu vou lavar. Eu vou me desafiar. Aí você olha para as unhas e vai sair esmalte, mas eu vou lá para superar-se a si mesmo. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus por nos ter trazido até essa casa para pegar chicotada. Que na verdade a gente brinca chicotada, mas são lições que nos acordam, não é verdade? Faz com que a gente comece a olhar para a vida de uma outra forma. Agradecemos aos amigos espirituais, como eles são bondosos, sabe? Eles estão presentes, ele nos intui. Quando a tia vai falar alguma coisa intuída por eles, ele chega assim com você e diz, abre bem a orelha agora. Que é para te prestar atenção nisso, né? Chega, a gente sai daqui meio que, é verdade, né? Então, eles trabalham conosco, são assim, amigos muito carinhosos. E que nós possamos realmente refletir em tudo o que nós estudamos e para mudarmos, porque há tempo, sempre há tempo.